Eu gostaria de saudar aos nossos amigos que acompanham a programação aqui da Igreja Adventista do Iguatemi pela internet. Sejam muito bem-vindos, vocês já fazem parte da nossa família também. Compartilhem o link aí para os seus familiares, amigos também, para que eles também estejam aqui conosco. Deixe o seu nome aí, um comentário também, para que possamos continuar orando por você e por sua família. Vou fazer algumas perguntas para vocês. A primeira delas, você pode se manifestar levantando uma de suas mãos. Quantos aqui têm pelo menos um amigo, uma amiga, ou mais de um amigo ou mais de uma amiga? Posso ver as suas mãos? Acho que quase todos nós, né? Muito bem, primeira pergunta resolvida. Segunda, quantos aqui têm um melhor amigo ou uma melhor amiga, ou talvez não apenas um, mas um círculo mais próximo de amigos, assim, mais do que os demais? Quantos têm esse tipo de amigo também? Quero ver, muito bem, respondido. Próxima pergunta. Desses grandes amigos que nós temos, você pode ou sabe dizer se este amigo está aqui entre nós nesta manhã? Posso ver as mãos também? Alguns desses grandes amigos? Muito bem, o número diminui um pouco, mas ainda existe. Próxima pergunta. Destes grandes amigos que nós temos, você tem algum amigo desses que não está aqui nesta manhã? Posso ver as suas mãos? Novamente, nós temos um bom número de respostas. Isso é muito interessante porque quando nós olhamos para o nosso relacionamento com as pessoas, um relacionamento de amizade, a gente começa a lembrar de algumas coisas. Ainda ontem eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos, desses grandes amigos que tenho também, que formei no período em que estava no internato, tanto aqui no IACS, depois lá em São Paulo, no NASP. Nós nos ligamos ontem e conversamos rapidamente, mas já deu para lembrar algumas histórias. Os amigos, eles nos proporcionam alguns momentos que ficam marcados para sempre em nossa memória. Aventuras e desventuras, momentos de alegria, momentos de tristeza também. Você sabe que esses amigos que você mencionou, seus grandes amigos, você pode contar com eles nos momentos difíceis. Eles vão estar presentes mesmo que seja apenas para ouvir. E é interessante quando nós fazemos essa pergunta de que se esses nossos amigos, eles estão aqui nessa manhã, e você pode perceber que a resposta ela é maior para os que não estão aqui do que para os que estão aqui, porque nos leva a algumas reflexões. É claro que existem amigos que moram em outras regiões, é verdade, tem amigos que não estão aqui conosco por uma situação ainda pior, talvez já morreram, não estão mais conosco, sentimos a saudade, eles fazem falta. Mas eu gostaria de convidá-lo a uma reflexão um pouquinho diferente. E essa pergunta nós não precisamos responder levantando uma das mãos. Esse amigo ou amiga, ou grupo de amigos que você mencionou, será que ele já esteve aqui alguma vez? Não apenas no sentido assim, de passagem, para conhecer, quem sabe, a nossa comunidade adventista aqui do Iguatemi, ou para um convite que você fez e ele esteve aqui, não é esse o caso. O que eu estou querendo dizer nesta manhã, e perguntar e convidar a mim e a vocês à reflexão, será que nós não temos amigos, pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que já estiveram aqui, mesmo os nossos grandes amigos, e hoje não fazem mais parte desse nosso círculo de amizade, ou pelo menos do nosso convívio aqui da comunidade adventista do Iguatemi? A igreja tem alguns anos já, a igreja em suas instâncias maiores, mundial, contexto sul-americano também, e mais regional, se questionado um pouquinho em relação a esses nossos amigos, pessoas que são importantes para nós, mas que não estão mais aqui conosco, porque se afastaram. Talvez por uma mágoa, talvez algo que faltou de nossa parte, enfim, as razões são muitas. Mas isso nos lembra que perder alguém em vida é pior do que perder alguém para a morte. E isso machuca bastante a gente, porque tem muitos amigos nossos que poderiam estar aqui conosco também e já estiveram, mas hoje não estão mais. E quando a igreja começa a se preocupar com isso, são feitos alguns estudos, elaborados algumas perguntas também, se percebe algo interessante. Algumas pessoas que não fazem mais parte da nossa comunidade, da Igreja Adventista, não só aqui do contexto do Iguatemi, mas num contexto um pouquinho maior, responderam à pergunta: por que eu saí da igreja? E às vezes vem à nossa mente que justamente essas questões mais pessoais de relacionamento estaria entre as primeiras opções ou alternativas, mas não foi o que aconteceu como resultado dessa pesquisa.
pesquisa apontou que as principais causas estavam relacionadas a uma crise espiritual individual. Pessoas que não estão mais conosco, elas deixaram de estar conosco por uma decisão pessoal em meio a uma crise espiritual que estavam enfrentando. E o que chama mais atenção em relação a isso não é o porquê eles saíram, mas o porquê alguns dos que saíram retornaram. E foi feita essa pergunta também para um grupo de pessoas que um dia esteve conosco, por alguma razão saiu e depois retornou e continua conosco no convívio com os irmãos, a família da fé, a família da comunidade cristã também. E foi feita essa pergunta: por que é que você voltou? Nós queremos saber porque esse parece ser o caminho a seguir para que outras pessoas também continuem conosco. As duas coisas que mais chamaram a atenção nesta pesquisa que foi feita, por todas essas pessoas que responderam, a primeira delas: eu voltei porque eu sentia, e depois eu descobri que era verdade, que nesse período que eu estive fora, sempre teve alguém orando por mim. Sempre teve alguém que estava intercedendo por mim, mesmo eu não estando mais aqui, mesmo eu vivendo de acordo com aquilo que eu achava o certo e não mais de acordo com aquilo que eu um dia aprendi, alguém sempre esteve orando por mim. E a segunda razão pela qual a maior parte das pessoas voltava é porque mesmo nesse período de estar longe da igreja e da comunidade de fé, de amigos, de irmãos, né, da comunidade de cristãos, alguém da comunidade foi atrás dessa pessoa para lhe atender às suas necessidades, sem impor nenhuma crença, sem questionar nenhuma atitude que possa ter acontecido da parte da pessoa que se afastou. Foi lá para ouvir, foi lá para conversar, para estar junto, para partilhar, quem sabe, uma refeição junto. E essa atitude fez toda a diferença na vida dessas pessoas que retornaram. E isso nos leva, nesta manhã, aos momentos, os minutos que ainda temos, a uma leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, chamado capítulo dos perdidos na Bíblia. E nós vamos ler esse texto. Eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia aí, em Lucas, no capítulo 15. Você que nos acompanha pela internet pode abrir também, quem sabe, aí na sua Bíblia, no seu smartphone, o texto que nós vamos ler na sequência, Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 3, mas antes de fazermos a leitura, eu gostaria de convidá-lo a fazermos mais uma oração, para que Deus nos conduza agora, enquanto estivermos lendo a sua palavra. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai, neste momento a tua palavra está aberta, Senhor, e o nosso coração também, porque nós queremos ouvir a tua mensagem nesta manhã, sermos transformados pelo teu poder e sairmos daqui motivados a levar esperança e amor à vida das pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 3, mas antes disso, só um detalhe, para situar o que estava acontecendo ali. Jesus ele conta 3 histórias, 3 parábolas, nós vamos nos ater a uma delas, que ilustram a situação de pessoas perdidas no sentido de estarem longe de Deus. Primeira situação, e é a que nós vamos estudar, a ovelha perdida. Por que é interessante? A ovelha sabe que está perdida, mas não sabe o caminho de volta. Por isso ela não volta, ela não consegue voltar, ela só percebe que está perdida. A moeda perdida, ou a dracma perdida, que é a história sequente, ela traz a história que representa um grupo de perdidos que não sabe que está perdido. E por isso nem procura o caminho de volta, porque não sabe que está perdido. Este grupo é representado por aquelas pessoas que nunca tiveram nenhum encontro, nenhum relacionamento com Deus. Elas não sabem que precisam ter e por isso não buscam um relacionamento com Deus. E finalmente a terceira história de Lucas 15, a história dos filhos perdidos, A história dos filhos perdidos é interessante também, porque um deles, o chamado filho pródigo, ele sabe que está perdido quando ele se afasta da casa do pai, e ele sabe o caminho de volta e ele volta para a casa do pai. Só que o filho mais velho, que também é representado nessa história de Lucas 15, ele não sabe que está perdido. Mas por estar na casa, é um grupo de perdidos dentro da casa do pai. Ele tem um encontro com o pai e consegue voltar, porque ele está no caminho de volta para casa, só que ele também não sabia que estava perdido. De todas essas histórias, nós vamos ler a história da ovelha perdida, porque nessa manhã ela nos traz essa reflexão em relação aos nossos amigos, que estiveram conosco um dia, não estão mais, percebem que não estão mais, mas que por alguma razão não conseguem voltar. E é por isso que nós vamos ler
esta parábola a partir do versículo 3. E ali nós lemos o seguinte: Jesus então lhes propôs esta parábola. Qual dentre vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7, digo-vos, pois, que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uma história simples. Para os ouvintes de Jesus, a audiência de Jesus, havia muitos pastores ali, que estavam acostumados com a linguagem que Jesus estava utilizando. E a ilustração não poderia ter sido mais perfeita. Jesus é o mestre por excelência. A ovelha é um animal muito interessante. Algum tempo atrás, minha esposa e eu tivemos a oportunidade, aqui no nosso estado, tem um local onde você pode entrar em contato com as ovelhas. E a gente aprende algumas coisas ou consegue ver na prática algumas coisas interessantes. A primeira delas é que a ovelha é um animal muito dócil. Especialmente quando ela é filhotinho, ela tem um ar diferente. É gostoso estar com as ovelhas. Elas têm um carinho, parece que elas retribuem quando estamos na presença delas. São animais dóceis. Mas, ao mesmo tempo que são dóceis, são animais indefesos. Animais que precisam de algum auxílio, porque eles são muito dependentes. Se você perde uma ovelha, ela não consegue voltar por si mesma. Ela tem uma simplicidade bastante característica. E Jesus, conhecendo essas condições e características das ovelhas, ele faz essa ilustração diante de pessoas que estavam dispostas a ouvir. E só um parênteses aqui também, no verso 4 nós lemos ali que Jesus ele deixa as 99, Jesus como pastor no deserto. E algumas pessoas pensam que Jesus abandonou as 99, e foi atrás da única que se perdeu, e não é essa a ideia. Jesus ele estava, ao pregar e ensinar essas histórias, na região da Pérea, ficava ao leste de Jerusalém, e havia ali muitos montes, alguns pastos, mas não muitos currais. Então, todas as noites, pode ser que havia um ou outro cercado, o pastor ele reunia suas ovelhas nesse cercado, nos montes, nos pastos, em locais não habitados, e por isso o termo traduzido aqui é deserto, para que elas pudessem então repousar. Eles não habitavam ali, mas eles estavam repousando naquela ocasião. Jesus ele não abandonou as 99, ele deixou elas no local propício, onde elas geralmente ficavam para descansar durante a noite. E quando isso acontece, o pastor ele percebe que está faltando uma ovelha, ele vai em busca dela. E não descansa até encontrá-la. E se ela está ferida, ele vai atender as necessidades dela. Se ela está magoada, ele vai acalmá-la, ele vai trazer ali o afago que ela precisa para trazê-la de volta ao aprisco. E nessa manhã, nessa pequena reflexão que estamos fazendo, em cima deste evangelho, desta história que Jesus nos ensinou, a gente percebe que a parábola da ovelha perdida ela é uma ilustração muito bonita para o resgate que precisa acontecer na vida de muitas pessoas que nós conhecemos, eu e você. E se você parar para pensar no termo resgate, não existe um auto-resgate. Eu não posso me auto-resgatar, eu não consigo. Eu preciso, no caso, talvez se eu sofro um acidente, uma equipe de socorristas, alguém da área da saúde, um clube de desbravadores ou aventureiros que tem as orientações de primeiros socorros e chama, quem sabe, quem pode atender as necessidades. Eu não posso me resgatar. O resgate ele envolve risco de vida e eu não tenho como me livrar dessa situação sem que haja a intermediação de alguém. E é por isso que Jesus contou essa história. Porque existem pessoas que, como a ovelha, não sabem o caminho de volta, embora saibam que estão perdidas, que precisam ouvir a voz do pastor, que não somos nós, o pastor é Cristo, mas Cristo nos usa para que essas pessoas encontrem de novo o caminho de volta. Cheguem até o pastor e voltem nos ombros do pastor para que ele esteja de novo no convívio com seus irmãos. O problema disso tudo é que, às vezes, a nossa postura não ajuda as ovelhas que estão perdidas. Ah, pastor, ele sabe o caminho, a hora que ele quiser ele volta, não precisamos nos preocupar. Ou então, ah, pastor, esse aí ou essa aí não tem mais jeito, já tentamos de tudo, não tem mais o que fazer, vamos desistir. Essa não é a postura correta quando nós olhamos para o exemplo de Cristo.
E quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, nós perguntamos ainda uma última, talvez, pergunta que nos leva à reflexão nessa manhã. Por que será que Jesus fez isso? Jesus é o pastor dessa parábola, não somos nós. Mas por que será que Jesus fez isso? E é interessante que essa resposta, os próprios adversários de Jesus, os oponentes de Jesus, eles dão essa resposta sem saber. E está aí no versículo 15, aliás, no capítulo 15, no versículo 2. E diz o seguinte: murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam acusando Jesus de algo que eles acreditavam que Jesus estava fazendo de errado. Jesus estava recebendo pessoas, na concepção deles, pessoas ruins, pessoas que não tinham o favor de Deus por viverem em pecado ou por não atingirem um status de excelência mínimo que eles esperavam como líderes ou como povo de Deus, enfim. Só que sem perceber, eles já responderam a essa pergunta de Jesus, que é feita em outros momentos. Por exemplo, no capítulo 5 de Lucas também é feita essa pergunta. Por que Jesus ele come com pecadores? Por que ele anda com esse tipo de gente? Eles mesmos responderam essa pergunta. Por quê? Porque Jesus ele recebe os pecadores. Lá no capítulo 5, em outro momento que Jesus responde a essa pergunta, ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. É por isso que há muita alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por um justo que continua no aprisco, porque ele encontrou novamente o caminho de casa. A nossa postura não pode ser uma postura de afastar as pessoas. E a gente lembra disso quando olhamos para o que Jesus fez por cada um de nós. Em todo esse vasto universo, ou pelo menos daquilo que conhecemos do universo, só existe um planeta que se rebelou contra Deus. Saiu dos caminhos do Senhor e ficou realmente, como o próprio termo já diz, né, a etimologia do termo planeta diz, é aquele que é errante, que fica vagando, parece que sem rumo. Por quê? Porque o nosso planeta foi o único de todo o universo que se afastou de Deus. O que Jesus fez? Ele recebeu pecadores, como você e como eu. Ele foi atrás da ovelha que se perdeu, você e eu. Nós éramos os que estávamos perdidos. De todo o universo, o nosso planeta era o único que não recebeu o Senhor. E foi isso que ele fez. Eu vou buscar e salvar aquele que estava perdido. Você quer saber por que precisamos ir atrás dos nossos amigos que não estão mais aqui conosco? Porque Jesus fez isso por nós. Porque Ele nos ama e espera que demonstremos o mesmo amor por aqueles que estão ao nosso redor. A sua missão e a minha missão não é trazer a ovelha de volta, porque nós não somos os pastores. Mas nós precisamos dar às pessoas a oportunidade de ouvirem a voz do pastor. E como é que fazemos isso? Passando tempo junto com elas. Certamente, ao longo dessa nossa fala aqui nessa manhã, você tem pensado no nome de algumas pessoas que vêm à sua mente, que um dia estiveram aqui e não estão mais, que um dia se importaram com as coisas da fé e hoje não se importam mais. E esse nome que Deus tem colocado no seu coração, ou estes nomes, eles também nos trazem uma segunda reflexão. Quanto tempo eu tenho dedicado para estar com essas pessoas, para passearmos juntos, tomarmos uma refeição juntos, nos divertirmos juntos, conversarmos, como fazíamos, quem sabe, um dia e não fazemos mais. Nós estamos nessa manhã, meus amigos e irmãos, começando um movimento aqui em nossa igreja. Como falei, ele não vai terminar hoje. Na verdade, ele está apenas começando. E eu gostaria de desafiá-los a, neste momento, pegar aí, quem sabe, o seu telefone e você vai separar um nome desses que veio à sua mente. E lembre-se, nesse contexto que estamos aqui, neste momento, nós não estamos conversando no sentido de buscarmos pessoas que são representadas pela moeda perdida, que nunca souberam do caminho e por isso nunca vão voltar porque não sabem que estão perdidas. Também não estamos falando, quem sabe, no contexto dos filhos perdidos. Todos esses grupos são importantes e nós vamos sim atendê-los, precisamos fazer isso. Mas o nome que você deve pensar neste momento, ao pegar o seu celular, é o nome de alguém, algum amigo que esteve aqui como uma ovelha. Não está mais, por alguma razão. E você vai atrás dessa pessoa, não como um pastor, mas como um amigo, como outra ovelha. E vai mostrar para ela que o pastor ainda ama ela. E que o lugar dela é aqui, na casa do pastor.
Aqui é que ela pode ser feliz. Por que você vai pegar o seu celular? Nesse momento você está pensando neste nome, e eu gostaria de desafiá-lo a, nos seus alarmes ou despertadores, nomear um alarme ou um despertador com o nome dessa pessoa que está vindo à sua mente neste momento. E diariamente, a partir de hoje, do dia 9 de novembro de 2019, você vai orar por essa pessoa todos os dias. Todos os dias. Se surgir a oportunidade, se você tiver condições de tomar a iniciativa de ir atrás dessa pessoa, conversar com ela, passar um tempo juntos, faça isso também. Mas de hoje em diante nós vamos orar por essa pessoa. E todas as vezes que o seu celular despertar, vai aparecer o nome da pessoa, esse vai ser o nome do despertador. E todos nós vamos lembrar que é o momento de orar por essas ovelhas que não estão mais aqui. Nós temos em nossa igreja, isso foi feito recentemente com a equipe de secretaria, uma lista bastante extensa de pessoas que não estão mais aqui conosco. Amigos nossos passaram pelo batismo, passaram por um momento espiritual muito grande e feliz, mas que não estão mais aqui conosco. Essas pessoas também serão inseridas neste desafio. E no momento oportuno, nós teremos a oportunidade, então, de como instrumentos desse pastor, levar um convite que o pastor tem para cada uma dessas ovelhas, de voltarem para casa. Sabe o que vai acontecer quando nós começarmos a ir em busca desses nossos amigos, colegas, ovelhas, que somos uns dos outros? Nós vamos ver mais decisões ao lado de Cristo. Nós vamos ver, pelo exemplo dessas ovelhas, pessoas que aí sim eram representadas pela moeda perdida, pelos filhos perdidos, talvez nem sabiam que estavam perdidos, mas que vão tomar a decisão. E aí este tanque vai começar a não se esvaziar mais, porque pessoas vão continuar vindo até a casa do Pai, a casa de Deus, trazidas por estes nossos amigos, pelos quais estaremos orando a partir de hoje. Nessa manhã nós teremos uma cerimônia bastante especial, e com isso nós vamos encerrar o culto, que é uma cerimônia batismal. Gostaria de convidar o pastor Bruno, neste momento, para que entre no tanque de batismo, e nos incentive a partir daquilo que iremos ver neste momento, não representado talvez pelo grupo das ovelhas que se extraviaram e que voltaram, mas representado sim por aqueles que entenderam que precisam estar na casa do pastor e que a partir de hoje vão sair em busca de outras ovelhas também. Nesta manhã, enquanto nós presenciarmos esta cerimônia, eu gostaria que você já começasse a orar por essa pessoa que veio à sua mente e você está separando este momento para orar por ela. E após a cerimônia batismal que nós vamos acompanhar, eu gostaria de orar com você, por você e por todos esses nossos amigos que estaremos intercedendo na sequência. Por isso, neste momento, eu gostaria de convidar o pastor Bruno para que entre aqui ao tanque, para que possamos oficializar essa bonita cerimônia. Após o batismo, teremos também uma mensagem musical especial e, na sequência, eu gostaria de orar com cada um de vocês. Nós vamos fazer o seguinte, eu gostaria de convidar a irmã Mari, ela vai cantar um louvor para nós, enquanto os meninos eles chegam aqui ao tanque, e à medida em que nós ouvimos a música e você vai orando também pelo seu amigo que você separou, eu gostaria de convidar os familiares também, o Vitor e do Breno também, para que estejam aqui à frente, os amigos, os familiares, os colegas, para vocês presenciarem este momento também. E após então a cerimônia batismal, o louvor que ouviremos agora, nós estaremos orando pelo... Aprendi a confiar nas mãos do meu Senhor, no colo acolhedor de Deus o Pai. Aprendi a viver bem, sem riquezas e poder,
a paz e o prazer de ser filha do Rei. Aprendi que os meus fardos Ele quer carregar, e por isso lhe entreguei minha vida. Hoje estou leve, provei do amor de Deus. Sim, estou leve, pois a Ele confiei meus grandes fardos, e assim aliviei todo o peso que em pecado acumulei. Hoje estou leve, como pluma que é levada pelo vento, sustentada, flutuando a contento. Assim me sinto em suas mãos, Senhor. Senhor, hoje estou leve. Quem duvida que o poder de Deus é capaz de salvar, nunca poderá sentir as suas mãos. Mas quem confessa os pecados e se entrega de coração, cantará com leveza no ser e uma imensa gratidão. Hoje estou leve, provei do amor de Deus. Sim, estou leve, pois a Ele confiei meus grandes fardos, e assim aliviei todo o peso que em pecado acumulei. Hoje estou leve, como pluma que é levada pelo vento, sustentada, flutuando a contento. Assim me sinto em suas mãos, Senhor. Senhor,
Nós temos a alegria de, nessa manhã, termos aqui o batismo do Pedro e do Vitor. Eu queria saudar, dar as boas-vindas a todos os familiares. Quem é tio aqui? Primo? Não? Alguns estão aqui, os pais também. Eu tive a alegria de preencher a ficha deles, né, de batismo. E também a Lúcia está ali. Lúcia, aparece mais aqui, está muito distante lá, vem mais pertinho. A Lúcia foi quem instruiu, né? Quem deu os estudos bíblicos. Nós estivemos ali na casa deles. A Lúcia, com certeza, os pais também, né? Que instruíram eles nos estudos bíblicos, neste preparo para o batismo. E já faz algum tempo que nós fizemos a ficha ali, né? Faz uns meses, mas já estávamos ajustando as datas. E hoje chegou o grande dia. Estão felizes? Emocionados? Estou vendo os olhos marejados aí. E quem fará o batismo será o pastor Bruno. O pastor Bruno é o pastor do Camar, do Colégio Adventista Marechal Rondon, que também faz parte ali, né, onde o Vitor e o Pedro estudam. E eu pedi a permissão para fazer a oração do batismo aqui de baixo. Então eu vou orar, o pastor Bruno vai batizar, o pastor Denison aí fez o sermão, todos nós participando desse momento especial, né? Então não vou fechar os olhos nesse momento, fazer a oração, a igreja pode ficar assim em reverência. Nós vamos orar e em seguida faremos o batismo. Querido Deus e Pai que habita nos céus, diante do pastor Bruno está, Senhor, o Pedro e o Vitor. E como filhos do Senhor, que decidiram entregar o coração a Cristo, nesta manhã eles serão batizados para o perdão dos pecados e para a nova vida em Cristo. O pastor Bruno os batizará em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Faça uma posezinha para foto. Louvamos ao Senhor por mais 2 batismos que temos aqui em nossa igreja, pela graça de Deus. Parabéns à família, parabéns aos pais por instruírem, parabéns ao pastor Bruno, a Lúcia e a todos os amigos que vieram prestigiar o momento. Muito bem, que Deus seja louvado por toda a alegria e a festa que estamos participando. Agradecemos a equipe toda do Camar que esteve aqui também, os professores, funcionários, além dos familiares aqui dando esse apoio para o Vitor e para o Pedro. Enquanto os familiares e os amigos do Vitor e do Pedro se dirigem aos seus lugares, eu gostaria de convidá-la a ficar em pé. Nós estaremos encerrando a programação desta manhã. Deu tempo aí de pensar bem nos amigos que vieram à sua mente, um dos quais a partir de hoje estaremos orando também. Nosso desejo é que em 2020 nós tenhamos muitos mais amigos do que aqueles que temos hoje aqui, principalmente contando com a presença daqueles que um dia já estiveram conosco. Você que nos acompanha pela internet, se sente também o desejo de voltar para os caminhos do Senhor, voltar para os braços do Pai, saiba que Ele está ali esperando de braços abertos. Coloque também seu nome nos comentários aí, nós estaremos orando por você e por cada uma das pessoas que estão sendo pensadas neste momento. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, estamos muito felizes, Senhor, por podermos participar de um momento tão bonito, tão especial na vida, Senhor, do Pedro, do Vitor, que decidiram entregar a vida ao Senhor, andar nos Teus caminhos e servir de exemplo, ó Pai, para que outros tantos amigos possam também entregar a vida a Ti. Que através do exemplo, da influência deles,
Pessoas que não te conhecem venham a te conhecer. E quem sabe, Senhor, aqueles que te conhecem, mas que não têm mais andado ao teu lado, voltem para os caminhos do Senhor a partir do exemplo da influência deles. Esse, Senhor, na verdade, é o desejo de cada um de nós nesta manhã ao estudarmos a tua palavra. Nós temos, Senhor, muitos amigos, pessoas que amamos, são especiais para nós. Os amigos são as pessoas, a família que nós podemos escolher. E às vezes nos entristece o coração, Senhor, saber que temos muitos amigos que já estiveram aqui conosco, mas hoje por alguma razão não estão mais. Nós queremos, Senhor, a partir de agora, que o Senhor nos use como teus instrumentos. Não para trazer essas pessoas de volta, pois sabemos que o pastor é o Senhor, mas queremos ser usados por Ti, passar tempo com essas pessoas para que elas entendam que o Senhor sim está de braços abertos para recebê-las. E isso trará muita alegria a cada um de nós também podermos estar juntos em família. Por isso, Senhor, abençoe a estes nossos amigos. Abençoe aqueles que acompanham esta programação pela internet também. Nos despeça com a Tua paz, o perdão dos nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou estar à porta me despedindo de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe.